Amados, vamos lá, tema da mensagem dessa manhã, embaixadores da graça, embaixadores da graça. Como eu falei no início desse culto, o tema desse ano aqui na nossa igreja é graça que nos faz crescer. E nós temos falado já sobre graça. Na última quinta-feira, nós tivemos uma conversa muito abençoadora sobre os três inimigos da graça. Falamos ali sobre três adversários que nós enfrentamos nessa vida para permanecer debaixo da graça do Senhor. Os três inimigos da graça, segundo a palavra do Senhor, são o mundo, o diabo e a carne. Depois você pode estar lendo isso na carta de Paulo aos Efésios. E nessa manhã eu quero trazer para nós, nessa palavra, um entendimento sobre a responsabilidade que nós carregamos. Nós, todos aqui, somos embaixadores da graça do Senhor. Você crê nisso, amém? Você é um embaixador, uma embaixadora da graça do Senhor nesse mundo que sofre, nesse mundo tão complicado que nós vivemos, o mundo que a própria palavra vai dizer que jaz no maligno. A palavra vai nos instruir, vai nos ensinar que esse mundo que nós vivemos nos coloca em situações delicadas, nos coloca em situações desafiadoras. Nós enfrentamos batalhas espirituais, enfrentamos dificuldades por conta do pecado que deturpa e deforma a criação do Senhor, e para isso, nesse mundo que sofre, o Senhor nos envia como seus embaixadores, para levar e anunciar essa graça que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida e tem nos abençoado muito, amém? Como somos abençoados pela graça de Deus. Gente, não tem, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem coisa melhor, como a Andréa compartilhou aqui no testemunho dela, de no momento de angústia, no momento de luta, você sentir a paz do Senhor encher o teu coração, e você virar o irmão Ronaldo e dizer assim para o Senhor: Senhor, obrigado, porque eu não mereço, obrigado, porque eu não merecia tamanha bênção, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, mas o Senhor é tão bom, que o Senhor derrama essa bênção sobre nós. Gente, é isso que a gente leva nesse mundo. Nós somos embaixadores dessa graça, e eu quero começar essa palavra trazendo um entendimento para nós, uma direção para nós, sobre o seguinte: precisamos compreender bem o presente que nós estamos carregando nesse mundo. Nós precisamos discernir bem esse presente, essa bênção que nós estamos carregando. Nós estamos andando nesse mundo, estamos caminhando por essas ruas, levando essa bênção por onde nós passarmos. Estamos caminhando e carregando conosco em nossa bagagem essa graça que tem poder para salvar, para transformar, mudar histórias por completo. E nós não podemos desprezar isso. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa verdade no teu coração. Qual verdade, pastor? Quando você chega na tua família, quando você chega na tua casa, quando você chega no teu trabalho, quando você põe um pé na rua, independente do lugar que você chegar, que você entenda uma coisa: eu trago para esse ambiente algo especial da parte de Deus. Eu carrego comigo algo que pode abençoar esse ambiente. Eu carrego comigo algo que pode transformar o perdido, que pode salvar o pecador. Eu carrego algo muito especial comigo. Amados, quando a gente tem esse entendimento, muda absolutamente tudo. Michel, quando a gente tem esse entendimento, a nossa postura nos lugares muda completamente. Irmão Romildo, quando eu entendo que eu carrego comigo algo tão maravilhoso, eu não temo quem eu vou encontrar, que lugar eu vou entrar, que ambiente eu vou encontrar, eu não temo, porque eu estou chegando com uma bênção maravilhosa nessa casa. Nós somos embaixadores da graça do Senhor. E aí eu entro no primeiro ponto da mensagem para você nessa manhã. Primeiro ensinamento para nós nessa mensagem: entendendo o lugar onde estamos. Primeiro ensinamento:
entendendo o lugar onde estamos. Quero ler com você novamente o versículo número 5, vamos lá? Palavra do Senhor, versículo número 5 vai dizer assim: foi por esta causa que deixei você em Creta. Foi por essa causa que deixei você em Creta. Nessa parte do texto aqui, Rogério, o apóstolo Paulo já deixa bem claro para Tito e para os leitores da carta o seguinte: Tito não estava lá à toa. Ele estava ali, Ricardo, naquela ilha chamada Creta, por uma causa, por um motivo, por um propósito. Você não está no lugar onde você está à toa, você não caiu ali de paraquedas, você não chegou onde você chegou por um acaso, por uma sorte da vida. Nós estamos onde estamos porque há um plano de Deus. Há um plano de Deus, há um plano de Deus para você estar trabalhando onde você está hoje, creia nisso. Há um plano de Deus para você fazer parte da família que você faz parte, creia nisso. Há um plano de Deus de você fazer parte da igreja que você congrega, do lugar onde você mora. Mas a gente tem que ter senso de propósito. Quando a gente tem senso de propósito, Gabi, a nossa vida também ganha um contorno muito especial, ganha um tempero muito especial. Quando eu entendo, Natane, que Deus nos trouxe para esse lugar com um propósito que está no coração dele, eu vivo esse tempo com mais intensidade, com mais entrega. Eu vivo esse tempo, Ana, com um cuidado maior. Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse lugar? Senhor, o que o Senhor quer para esse lugar? O que o Senhor quer para minha família? Quando a gente caminha, Neuza, com o entendimento do propósito que nós carregamos no lugar onde nós estamos, a gente entende uma coisa: eu posso ser Celinha, você pode ser Laís, nós podemos ser, igreja, sal e luz onde colocarmos a planta de nossos pés. Tito, nessa frase, já recebe algo, e aí eu vou usar uma expressão agora bem metodista, né? Que aquece o seu coração. Imagina, Rogério, Tito lendo aquela carta e chega nessa parte: foi por esta causa que deixei você em Creta. Naquele momento, William, Tito deve ter lido essas palavras e ter parado para refletir. Agora eu estou viajando, tá, gente? Isso aqui não está na Bíblia não, eu estou tentando imaginar o cenário aqui, mas imagina só, lendo essa carta e pensando: eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Como é bom, diante de um momento também que a gente se questiona: Senhor, por que eu estou nesse trabalho? Por que eu moro aqui? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou no meio dessas pessoas? Por que eu estou nessa localização, nesse CEP, nesse momento, vivendo nessa época? Por quê? E aí eu olho para essa palavra e eu encontro aqui: há uma causa. E a gente tem que entender bem isso. E aí o texto ainda conclui aqui nessa frase dizendo que deixei você em Creta. Eu já preguei esse texto aqui diversas vezes e é sempre bom lembrar: Creta era uma ilha extremamente devassa, era uma ilha marcada por uma grande imoralidade. Os cretenses, que eram os habitantes daquele lugar, tinham uma fama muito ruim no mundo. Os cretenses eram mal vistos, os cretenses eram considerados pessoas malandras, pessoas mentirosas, pessoas violentas. A cultura em Creta era uma cultura de vantagem, era uma cultura de passar o outro para trás. Isso era valorizado em Creta. E aí você imagina agora um missionário chegando naquele lugar, Simone, e pensando o seguinte: que tipo de gente que eu vou lidar aqui, meu Deus do céu? Que mundo que eu estou inserido? Qual é, meu Deus, a dificuldade que eu estou encontrando aqui? Olha as marcas desse lugar, olha as características desse lugar. Humanamente falando, poderia se olhar ali, Odalé, e pensar: esse lugar não tem jeito não, Creta está perdido. Olha o povo de Creta, misericórdia. Olha esse povo, Adeilton, imagina só, Tito chega lá, encontra uma igreja pequena, porque a igreja em Creta ainda estava em formação.
Tito encontra ali, Camila, uma igreja que precisava ser estruturada. Imagina só, chegar lá, e aí eu fico imaginando agora o irmão Romildo ouvindo essa mensagem, a irmã Celinha, a irmã Elza, a Patrícia, chegar no lugar e começar um trabalho, é desafiador, né? Você olha ali, e aí no começo talvez não tem a caixa de som, não tem a estrutura, não tem ainda muita gente, e aí você está ali olhando para dentro, um monte de desafio. Aí agora você imagina, você olha para o lado de fora, um monte de gente complicada. Esse era o cenário que Tito tinha diante dele naquele momento. Ele estava inserido nessa cultura, nesse problema, nesse lugar tão complicado, e ele estava ali com um propósito. E eu repito o que eu falei no início da mensagem, não falei à toa. Tito chegou naquele lugar com uma bagagem especial. Quando a gente coloca isso no nosso coração, que somos embaixadores da graça de Deus, a gente vive a seguinte verdade, Ana Lúcia: eu não tenho o que temer o lugar onde Deus está me colocando. Não tenho. Tito está chegando em Creta. Aí eu fico imaginando, vamos imaginar que naquele tempo fosse igual a igreja metodista, nomeação, irmão Ronaldo, Tito vai para Creta. Aí eu imagino os colegas de Tito cutucando ele, falando, boa sorte, hein, que desafio, hein, meu camarada, que lugarzinho complicado, hein, Marcos? Tito, você está, olha, Deus te abençoe. Só que Tito chega naquele lugar, e é o seguinte, eu não tenho medo de Creta, eu não tenho medo dos desafios de Creta, eu não tenho medo da ação do diabo em Creta, eu não tenho medo do que o pecado tem feito em Creta, porque eu chego lá com a graça de Deus na bagagem. Eu estou entrando como embaixador da graça de Deus. E entenda o lugar que você está, não como problemático, mas como lugar sedento pela graça de Deus. Isso muda tudo. Quando a gente para de enxergar problema e começa a enxergar necessidade, a coisa muda. Quando a gente está no meio de pessoas difíceis, pensa aí, imagine que no seu trabalho, não existe isso, tenho certeza, mas imagine que no seu trabalho tem algum funcionário que te dá dor de cabeça lá, um companheiro. Eu sei que não existe, seu lugar de trabalho deve ser maravilhoso, mas imagina aí, no lugar onde você mora, na sua família, pensa aí agora. E aí você chega lá, e aí as pessoas falam, fulano é problemático, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Se a gente enxergar dessa maneira, qual que vai ser a nossa tendência? Quero passar longe do fulano, eu quero distância do fulano. Só que quando eu deixo de ver o fulano dessa maneira, e enxergo ele assim, ó, fulano carece da graça de Deus, e eu tenho essa graça na minha vida, eu quero ser bênção na vida do fulano de algum jeito. Eu quero tentar algum tipo de aproximação, Josi, que vai abençoar o fulano. Eu quero chegar naquele lugar e fazer a diferença. Repare só como que a nossa visão diante do cenário muda a nossa postura. Paulo está dizendo para Tito aqui, não é uma força de expressão, foi por essa causa que te deixei em Creta, é para lembrar Tito, lembrar você, lembrar a mim, que eu chego no lugar para fazer a diferença. Chega em Creta sem medo em nome de Jesus, chega lá como embaixador da graça que você está carregando. Pastor, eu tenho um familiar que ninguém mais quer saber dele, ele é difícil, ele é complicado. Na sua visão, ele não é difícil, ele não é complicado, ele é alguém que está sedento pela graça de Deus. Ele é alguém que carece do agir de Deus, ele é alguém que tem uma necessidade, ele está perdido, e você tem uma bênção capaz de colocar ele na rota novamente. Você carrega contigo uma bênção que é capaz de restaurar a história dessa pessoa. Entenda o lugar onde você está. Quais são os desafios? Quais são os desafios? Quais são as fomes daquele lugar? Quais são as necessidades daquele lugar? Quais são os desafios, os problemas que as pessoas daquele lugar estão vivendo? Seja uma resposta de Deus onde Ele te colocar, meu irmão, em nome de Jesus. Ano da graça é entender que o Senhor nos abençoou sem a gente merecer e nos fez abençoadores, e nos fez transbordantes dessa bênção tão maravilhosa. Nós somos semeadores da bênção que não merecemos. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Precisamos entender o lugar onde nós estamos. Eu quero te dar um instante para você refletir agora, qual é o cenário da tua vida hoje. Reflete aí, pastor, o meu cenário é esse aqui.
meu cenário em casa, meu cenário no trabalho, meu cenário na escola, meu cenário na minha vizinhança, meu cenário na igreja. Qual é o cenário que você encontra? Pensa agora aí e faça uma oração agora bem breve ao Senhor. Feche seus olhos agora aqui. Faça essa oração aqui. Se você crê no que eu estou falando aqui nessa manhã, repete assim: Senhor, me faça a resposta do Senhor nesses ambientes, que por onde eu passar, eu seja uma bênção do Senhor, porque eu tenho um propósito sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Entenda o lugar onde você está, primeiro ponto, entenda o lugar onde você está. Segunda coisa que eu quero destacar para você nessa manhã, nessa palavra, é o seguinte, segundo ensinamento, levando algo diferente ao lugar, levando algo diferente ao lugar. Eu já entendi o lugar onde eu estou pisando, eu já entendi quais são os desafios de Creta na minha vida. Qual é a minha Creta? Qual é a sua Creta? Você já entendeu? Agora é o seguinte, leve algo diferente para esse lugar. Quero ler com você o versículo 5, vamos lá? Versículo 5, o restante do versículo vai dizer assim, ó, vamos ler do começo. Foi por essa causa que deixei você em Creta, vírgula, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Duas coisas que eu destaco aqui nesse versículo. A primeira coisa, coloque em ordem as coisas restantes. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Primeiro propósito de estar ali é colocar em ordem. Ora, se é para colocar em ordem, é sinal de que tem bagunça, certo? Ninguém coloca você, Ricardo, num lugar organizado e fala assim, arruma esse lugar para mim, já está arrumado. Ninguém vai colocar você, ô Dalena, num lugar que está totalmente organizado e dizer assim, ó, coloca a ordem nesse lugar, já está tudo organizado. Se a palavra do Senhor, Patrícia, para Tito era, coloque em ordem as coisas restantes, é porque tinha coisa a ser alinhada. E eu vou falar para você, não era pouca coisa não. A igreja em Creta, como eu falei anteriormente, era uma igreja que estava nascendo, era uma igreja que estava começando, era uma igreja que dava os seus primeiros passos, tinha muita coisa ali para arrumar, tinha muita coisa ali para colocar no lugar, e Tito recebe esse desafio. Existem muitas coisas na nossa vida também, na nossa caminhada, na nossa experiência, que nós podemos levar ordem, levar graça, onde não há essa graça operando ainda. Tem muito ambiente que a gente vive, que a gente passa, pessoas que a gente convive, que ainda estão com a vida bagunçada, ou de repente são pessoas que já receberam o Senhor, mas ainda tem muita coisa a ser alinhada, muita coisa a ser fortalecida, talvez até mesmo na sua vida. Talvez hoje você olhe e fale, Senhor, eu preciso colocar em ordem ainda muita coisa na minha vida. Nessa manhã, essa palavra já está sobre você. Coloca em ordem, porque você tem autoridade para fazer isso. Você tem autoridade. Coloque em ordem sua vida com Deus, coloque em ordem a sua vida de oração, coloque em ordem sua caminhada de santidade, coloque em ordem seus sentimentos, coloque em ordem suas escolhas, coloque em ordem dentro de você e depois para fora. Coloque em ordem, leve para o lugar onde você está chegando aquilo que falta naquele lugar. Você chega não para ser mais um, você chega para levar algo diferente. Você chega para conduzir algo de Deus para aquele contexto. Você tem essa missão também diante de você. Havia ali uma necessidade, havia ali uma igreja que precisava de ordem. A coisa que faltava em Creta, havia na vida de Tito. Aleluia. A coisa que falta em Creta, há no seu coração já. Deus já tem derramado, Deus já está liberando. Pastor, eu tenho que colocar muita coisa em ordem, eu não sei o que eu faço, que curso que eu faço, que professor que eu procuro, que lugar que eu vou. A autoridade já está sobre a sua vida em nome de Jesus. Chega em Creta com essa autoridade, você já tem. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para ser embaixador da graça do Senhor. Você já tem.
você já tem essa autoridade. Então, em nome de Jesus, para ser bem prático aqui nessa palavra também, se na sua família, quero começar dando exemplo de família, se o ambiente da sua família hoje é marcado por confusão, leva a paz em nome de Jesus, leva o que falta. Se o ambiente da sua família é um ambiente de amargura, de brigas, leve reconciliação em nome de Jesus, leva o que falta. Se o ambiente da sua família é um ambiente de imoralidade, é um ambiente de conversas maliciosas, é um ambiente onde as pessoas estão caminhando numa cegueira, leve edificação em nome de Jesus. Você não precisa ser o chato do ambiente, mas você pode chegar e agregar, você pode chegar e chamar um por um e começar a semear a palavra, você pode começar a semear algo diferente, não seja mais um no meio. Não seja mais um igual num ambiente que precisa ser transformado. Não seja mais um igual num ambiente que precisa ser transformado. Se o ambiente precisa ser transformado é porque o que está ali não está bom. Não seja mais um nessa situação em nome de Jesus. Se no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, você está encontrando ali pessoas esgotadas, você está encontrando ali pessoas destruídas, pessoas realmente quebradas, leve cura para aquele lugar em nome de Jesus. Que a sua postura no ambiente de trabalho seja uma postura que influencie para o bem e para a salvação a vida das pessoas. Chegue naquele lugar com uma postura diferente, as pessoas vão olhar e vão perguntar: por que você trabalha assim? Por que você se porta assim? E aí a resposta que você tem que dar é Jesus na minha vida, é Jesus que faz isso em mim. Gente, a gente tem que aprender a colocar Jesus nas nossas respostas. Às vezes as pessoas viram e perguntam para a gente assim: por que você é tão feliz assim? Por que você é uma pessoa tão de bem com a vida? E aí a gente perde a oportunidade, a gente dá risada, a gente fica quieto, fica com vergonha. Às vezes a gente fala: deve ser de família. Não, é Jesus. Insere isso, porque é a graça que você carrega, é a oportunidade de apresentar. A gente não pode perder a oportunidade não, levar o que falta no ambiente. Por isso que a gente tem que carregar o primeiro ensinamento assim, no bolso com a gente, no coração, na mente. Eu tenho que entender o lugar onde Deus está me colocando. Eu não sei se esse ano você vai mudar de ambiente de trabalho, eu não sei se esse ano você está em algum contexto diferente no lugar, mas guarda isso para você. Sempre que você colocar o pé num ambiente novo, procure entender o ambiente que você está. Procure entender quais são os desafios desse ambiente, quais tipos de pessoa você está encontrando ali, quais são as necessidades espirituais daquele lugar, porque nós somos embaixador da graça do Senhor. Embaixador não brinca em serviço, embaixador não perde tempo. Mas essa questão do tempo é uma coisa que eu vou tratar na mensagem da noite. Mas falando sobre o embaixador, o que é um embaixador? A grosso modo aqui, de uma maneira bem geral, o embaixador é um representante num lugar diferente. O embaixador do Brasil na Grécia, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele está lá representando o país, o Brasil naquela nação. O embaixador da Argentina no Brasil, ele está representando a Argentina aqui. O embaixador é um representante, ele não é do lugar onde ele está, ele representa a sua pátria. Eu não sou daqui, mas eu represento a minha pátria celestial. Eu não sou desse mundo, eu não vivo de acordo com os princípios desse mundo, mas eu represento a minha pátria celestial, com os princípios que conduzem a minha vida, nesse mundo tão diferente que a gente vive, tão perdido, tão complicado. E a gente olha, então, a nossa postura é a seguinte: o embaixador está aqui para representar bem essa pátria que ele está ali encarregado de representar. A função do embaixador, no caso aqui, espiritualmente, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha que coisa tremenda. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. É muito forte isso aqui. Esse ensinamento aqui é muito importante, a gente não pode desprezar. Quando eu estou num ambiente
fazendo alguma coisa, eu preciso me lembrar do seguinte, Regina, eu estou representando o nome de Jesus. A gente usa muito essa expressão, né? Fulano está envergonhando o nome de Deus. Fulano está envergonhando o nome de Jesus. E essa expressão não está de todo errado, porque a partir do momento que eu me posiciono, que eu me torno um discípulo de Jesus, eu preciso naquele lugar entender que qualquer atitude minha pode afastar ou aproximar as pessoas de Jesus. Porque a partir do momento que você se identifica como cristão no ambiente, muda tudo, não é, Cristina? Muda tudo. Você chega no lugar e fala assim, sou cristão, sou evangélico, sou protestante, sou metodista. Você chega lá e fala que você é cristão, que você é discípulo de Jesus, você não é mais uma mulher no ambiente, você não é mais, você é o crente, você é a crente. Então, as suas atitudes naquele lugar vai refletir para esse lado. E olha lá, fulano é crente, está falando isso daí. Às vezes você está lá empolgadão na roda de amigos, e aí você faz uma piada e os outros viram para você e falam assim, ué, mas tu não é crente? Que palavreado é esse? Que conversa é essa? Porque até o mundo entende que nós somos embaixadores de Cristo. E eu leio novamente aqui essa expressão da palavra de Deus para nós, como se Deus exortasse por meio de nós. Gente, não despreze o seu potencial de abençoar vidas. Não despreze. Às vezes a gente, diante de certas questões, a gente se vê diante de uma demanda, e a gente tem a oportunidade ali de dar um bom conselho, a gente tem a oportunidade ali, irmã Elza, de dar uma boa palavra, em nome de Jesus, não perca as oportunidades, porque Deus exorta por meio de você. Olha que coisa maravilhosa, eu bato nessa tecla, para você levar essa palavra no teu coração contigo. Deus pode falar com uma pessoa usando a tua boca. Pastor, mas eu não sei o que eu falo. Abra a boca que Ele vai encher em nome de Jesus, creia nisso. Se alimente com a palavra do Senhor, se alimente espiritualmente, fortaleça a tua vida, Deus vai usar você, Deus vai falar através da tua vida. Por quê? Porque Ele faz isso através dos seus embaixadores. Embaixadores celestiais, quando abrem a boca nessa terra, algo do céu vem. Por quê? Porque essa é a nossa oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando eu chego no lugar, quando eu chego no ambiente, quando eu abro a minha boca, agora volta a imaginar Tito lá em Creta de novo, quando Tito chega naquele lugar difícil, desafiador, ele chega com uma palavra diferente, nós temos autoridade na palavra que nós falamos, há autoridade sobre a nossa vida. O embaixador de Cristo então é usado por Deus para ser a voz dele nessa terra, para ser as cartas vivas dele nessa terra. Não despreze isso. Então, relembro você o ensinamento desse ponto, leve para o ambiente aquilo que falta nele, leve para o ambiente uma resposta de Deus para abençoar esse ambiente. Você é um embaixador da graça do Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Para fechar, terceiro ponto, precisamos ser a viva expressão dessa graça. Precisamos ser a viva expressão dessa graça. E aí eu quero continuar a leitura com você no versículo 6, vamos lá? Eu vou ler o versículo 5 rapidinho, porque você vai entender o 6 lendo o 5, vamos lá. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, já falamos sobre isso. Agora, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a vocês. Agora versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O que Tito recebe agora aqui, Rogério, é a ordem de
levantar novas lideranças. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer ali era colocar em ordem as coisas. Segunda coisa, levantar novas lideranças. E essas lideranças, os presbíteros e bispos, que o texto vai dizer, deveriam ter todas essas características aqui. Deveriam ter todas essas qualificações que o texto apresenta aqui. O que ele não deve ser e o que ele deve ser. Por quê? Porque o bispo, o presbítero, o discípulo, quando abre a boca para falar dessa mensagem, a vida dele tem que ser a expressão dessa mensagem. Seriedade nisso, né? Muito sério isso. A mensagem que eu prego tem que ser a mensagem que eu vivo. A mensagem que eu anuncio tem que ser a mensagem que a minha vida anuncia também. Nós precisamos ser a viva expressão da graça de Deus. E aí, talvez no primeiro momento você possa pensar assim: então, pastor, eu não vou evangelizar mais ninguém, porque eu sou cheio de problema. Eu sou uma pessoa complicada. Se eu tenho que ser a expressão, eu tenho que ser a mensagem viva dessa mensagem que eu estou anunciando, então, ó, pastor, eu vou parar um pouquinho por aqui, depois... Não é isso que eu estou falando. Porque perceba aqui a sutileza da coisa. Nós precisamos ser a expressão viva dessa graça. Nós anunciamos uma mensagem de arrependimento, sim. Nós anunciamos uma mensagem de exortação, de renúncia e abandono do pecado, sim. Nós anunciamos uma mensagem de transformação para que a pessoa possa ser santificada, viver algo novo de Deus sobre a vida dela, sim. E nós precisamos ser a viva expressão dessa graça. De que forma? Assim como essa graça me alcançou sem eu merecer, você também não merece. Vamos caminhar junto e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Deus age por graça na minha vida, age por graça na vida do Edgar também. Deus age por graça na vida da Celinha também. Deus age por graça na vida da Natane também. Porque eu fui alcançado pela graça, o meu irmão também foi. O meu irmão também será. A pessoa que eu estou evangelizando também será. Porque não é por merecimento. Então nós precisamos ser graciosos. Por que que esses homens são pontuados dessa maneira? Você reparou aqui nos pontos que Paulo levanta aqui para Tito, que o bispo deveria ser uma pessoa pacífica, por exemplo. Ele não deve ser violento, ele não deve se irar facilmente. Por quê? Porque o contexto que eles viviam ali em Creta era violento. É necessário que o discípulo seja alguém que destoe do ambiente para o bem. Ele precisa ser gracioso. O mundo que a gente vive é olho por olho, dente por dente, mas nós levamos a mensagem da graça de Jesus, nós levamos a mensagem da reconciliação, nós levamos a mensagem do perdão, nós levamos a mensagem dos 70 vezes 7, essa é a mensagem que nós levamos. Nós devemos ser graciosos. É por isso que a igreja, quando algum discípulo tropeça, quando algum discípulo vacila, quando algo acontece que desagrada o coração de Deus, a igreja age para restaurar o ferido, para que ele se levante e continue a caminhada. Ele não é escanteado, ele não é jogado para o lado, porque nós devemos ser a viva expressão dessa graça, aqui na igreja e lá fora também. A viva expressão dessa graça. Teu filho te magoou, teu parente te chateou, você vai orar, vai colocar isso diante de Deus, você vai até externar para ele que aquilo chateou você, mas se ele te pedir perdão, se ele se arrepender, ou mesmo que ele não se arrependa, você libera perdão, porque uma pessoa graciosa faz isso. Meu coração está machucado, mas eu libero esse perdão para você. Meu coração está ferido, mas eu abro a porta da reconciliação para você. Eu abençoo a sua vida. Graciosos agem dessa maneira. Creta era um lugar onde Tito ia se machucar muito. Tenho certeza disso, porque é desafiador. Porque é desafiador. Rapaz, agora eu gelei. Meu Deus. Deixa eu me recompor agora. Tá vendo? Creta tem surpresa. Rapaz, segura o homem aí, gente. Passou rápido. Até me perdi. Voltando aqui. Quem está assistindo pela internet vai entender nada. Fica sem entender mesmo. Vamos lá. Nós precisamos ser a viva expressão dessa graça. Eu quero finalizar então essa palavra dizendo o seguinte para você, amados. Amada igreja do Senhor.
Nós vamos aprender muito sobre a graça de Deus esse ano. Nós vamos aprender muito. A gente vai falar sobre o que a graça faz em nós. Nós vamos aprender o que é ela. Mas eu quero fechar essa primeira palavra desse ano de 2025, nesse primeiro culto de domingo, dizendo isso para você. Você é embaixador da graça do Senhor. Que isso possa impactar a nossa postura em tudo na nossa vida. É bênção demais ser embaixador da graça. É bênção. Não tem bênção maior que essa. A gente, olha como que o Evangelho de Jesus é maravilhoso, né? A gente leva uma mensagem, uma boa nova de salvação do seguinte: olha, Deus pode transformar a vida de qualquer um, que Ele não faz por merecimento, Ele age por graça. E essa mensagem é muito maravilhosa, mas ela causa impacto também na nossa conduta, na nossa vida. Então a minha oração por você nesse momento aqui é que possamos realmente trazer isso para a nossa caminhada, porque o versículo 9 traz uma exortação muito séria, que é a que eu quero usar para fechar aqui essa palavra. Versículo 9 vai dizer assim: ser apegado à palavra fiel, ou seja, a doutrina, a sã doutrina, que está de acordo com a doutrina. Agora, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. O que Paulo está falando agora para Tito aqui, Simone, é o seguinte: credibilidade. Uma vida íntegra gera credibilidade. Se eu chegar aqui e pregar uma mensagem para você que claramente eu não vivo, você não vai receber essa mensagem. Você vai olhar e falar: pô, ele quer enganar quem? Nem ele vive isso aí. Ele quer enganar quem? Está falando lá para não fazer tal coisa, eu sei que ele faz. Está falando lá que tem que ser honesto e tal, eu sei que ele passa a perna em todo mundo. Credibilidade. O que Paulo está falando aqui agora para Tito é que o discípulo, ele precisa ser apegado à palavra, ele precisa viver essa palavra para que ele possa exortar, para que ele tenha autoridade para exortar. Isso não significa ser perfeito, isso significa ser entregue à graça. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu pequei, eu me arrependo, eu não quero mais pecar, me ajuda a vencer esse pecado. Aí talvez uma pessoa vai virar para você e vai falar assim: mas você não é perfeito. Você vai falar: exatamente, a mensagem que eu carrego é a mensagem da graça, ela está trabalhando na minha vida. Eu não estou pronto, eu não estou perfeito. E é isso que vai gerar essa integridade na nossa mensagem. A gente reconhecer que todos nós estamos lutando contra a nossa humanidade. E aí, quando nós nos depararmos com o pecado de um e do outro, nós vamos trabalhar, orar juntos, caminhar juntos, para vencermos juntos isso. A gente não vai agir como fariseus, acusando, medindo santidade, mas nós vamos viver essa graça na íntegra, porque nós somos embaixadores da graça do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que possamos, em nome de Jesus, guardar essa palavra no nosso coração e pedir a Ele: Senhor, que eu realmente seja embaixador dessa graça, por onde eu passar, em nome de Jesus. Você vai se preparar nessa manhã para cear, nós vamos cear aqui, depois nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar, esse culto vai acabar e você vai voltar lá para fora. Quando você colocar o teu pé do lado de fora dessa igreja, quando você colocar o pé lá na tua casa, que você entenda uma coisa: eu carrego uma bagagem comigo, eu carrego uma bênção comigo, sou embaixador da graça do Senhor, vou abençoar vidas para a glória do Senhor. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã, que nos traz tantos ensinamentos, que nós não queremos, ó Pai, deixar pelo caminho. O principal deles aqui, Senhor, é que nós somos representantes da Tua graça, Senhor, por onde nós passamos. Nós somos, Senhor, nós temos esse propósito, nós temos o propósito de viver nesse mundo segundo a lógica da graça de Deus. Nós queremos viver como verdadeiros embaixadores dessa graça, Senhor, e que possamos ter sucesso nessa missão. Ao longo desse ano, Senhor, vamos encontrar pessoas, vamos passar por ambientes, e Senhor, nós queremos sempre, Senhor, chegar nesses lugares e levar o que há de especial do Senhor que nós carregamos. Senhor, que vidas venham ser transformadas, vidas venham ser salvas, através, Senhor, da missão que nós cumprimos do Senhor nessa terra.
Que a autoridade do Espírito Santo nos abençoe e dê poder a tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.